Venha, venha. Não há o que temer, meu broto. Sente-se. E cuidado com a cobra. Vejo que está perdido, solitário, amargurado, xoxo, capenga, com cara de cachorro que caiu da mudança e... Enfim, saiba que eu tenho a solução para os seus problemas. Que mané truco, meu filho. Isso são cartas de tarô, capazes de ver seu passado, presente e futuro, além de serem ótimos conselheiros. Foi pensando nisso que resolvi fazer o meu próprio baralho, já que todos os seres andam me ignorando ultimamente, e também porque eu sou uma druida. Não tem muito o que dizer, eu sou uma druida, vou tirar dinheiro da onde, miséria? Então, decidi começar pelo tema, uma parte essencial para criar a conexão com os arcanos, que são divididos entre maiores e menores. Os maiores tendo 22 cartas e os menores 56. Ao total, 78 fucking cartas com diferentes significados possíveis. Que por sinal, eu só vou fazer os maiores, porque se eu inventar de fazer tudo isso aqui, esse vídeo vai sair no dia de São Nunca. E o tema escolhido foi... Alice no País das Maravilhas. É uma obra que eu gosto muito e tem uma boa quantidade de personagens, assim facilitando mais minha vida. A origem do tarô é desconhecida, mas por algum motivo ele tem uma forte ligação com o Egito, desde o jeito que era desenhada as cartas até a palavra naipe. Mas sabemos que lá atrás eles eram usados apenas como baralhos normais, na nobreza como arte. E foi apenas a partir do século XVIII que foram utilizados para estudo de astrologia e adivinhação. Para fazer o meu baralho, me baseei mais no primeiro tarô moderno e o mais famoso, de 1910, Rider-Waite-Smith, feito pela artista Pamela Colman Smith e encomendado por Arthur Edward Waite. Eu acho que esse nome tá me lembrando alguma coisa. Começando pela primeira carta do tarô, o louco. Para ele, eu escolhi o chapeleiro maluco, porque eu acho que já é autoexplicativo, né? Mas enfim. A carta do louco, ela fala mais sobre algo, tipo, sem preocupação, sabe? Na carta original, ele tá meio que andando, tipo, perto de um precipício. Ele tá prestes a cair num precipício com essa trouxinha indo, sabe, sei lá pra onde. Mas tá muito ligado a algo novo, múltiplas possibilidades. Então, como eu estava meio sem ideia do que fazer, eu só segui a mesma ideia da carta. Para a carta do mago, eu escolhi o Bill, porque é uma carta que fala muito sobre inovação, faz com que tu tenha. Também está muito ligada aos seus talentos. A sacerdotisa. Para a sacerdotisa, eu decidi escolher a duquesa, porque é sobre ouvir sua intuição e de que você não sabe de tudo. Correr atrás das respostas, e para isso você precisa ouvir com atenção. Cara, eu ri tanto fazendo essa desgraça, cara. Eu lembrei da imagem do The Rock e eu falei, não, eu preciso meter a cara do The Rock na duquesa, porque eu não sei. Pra Imperatriz, eu escolhi fazer a Rainha Branca, que inclusive eu fiz um novo design pra ela, porque eu estava me baseando tanto no livro quanto no live action lá do Tim Burton e tal. Eu confesso que eu não gostei muito da Rainha Branca do Tim Burton, porque não que a minha seja melhor e tal, mas é que eu gostei dela rebaixadinha, foi engraçado. Mas enfim, a Imperatriz, ela é alguém muito segura de si. Ela busca a capacidade, o foco e o sentimento. Diferente do Imperador, que é ação, movimento e algo sem sentimento. Tanto que eu resolvi fazer logo o valete de copas, porque na minha cabeça faria muito mais sentido.
porque o rei daquela bosta nem sequer aparece no live action e não faz nada na porcaria do livro, mas enfim. Na verdade, eu acho que eu acabei fazendo mais. Ah, não, eu acabei fazendo mais, não. Não! Por favor, me perdoem por isso, mas vocês vão ter que ficar com mais de copas. O sacerdote. O sacerdote, ele também pode ser chamado de papa. A carta fala muito sobre tomar decisões por conta própria, então é meio que segue o que tu sabe, o que tu conhece e confia em ti mesmo. Pro sacerdote eu fiz nossa querida Lebre de Março. Ai, eu amo esse personagem. Os amantes ou os enamorados. Que eu decidi fazer a Alice nas suas duas versões. Aquela pequenininha, pitoquinha, picurricinha, coisinha mais bonitinha. E a outra versão da Alice, que é basicamente um titã. Daí você pode me perguntar, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que os amantes estão muito ligados a desejos ou decisões. Então, o que faz ela crescer ou diminuir é justamente o que ela come lá naquele mundo. Porque quando ela toma aquela garrafinha lá que diz bêbado, ela diminui de tamanho. E quando ela come o pãozinho, ela cresce. Eu não sei porquê, mas parece que comida de desenho animado é tão bom, cara. Olha, nossa, dá até pra sentir o cheiro daqui. O carro eu escolhi o coelho branco, porque ela fala, é uma carta que fala muito sobre avanço, planejamento, movimento. Não confundam com o outro que eu falei, esse é mais realista, mais pé no chão, e você tomar a rédea da sua vida. Então, na ilustração que eu fiz, tá falando muito sobre correr contra o tempo, ou correr a favor do tempo, não sei, depende da interpretação. Cada carta tem uma interpretação diferente, de acordo com a combinação delas e tal, enfim. Da justiça, eu resolvi escolher o Rei de Copas, porque ao longo da história ele demonstra ser tipo o que tem mais cabeça comparado à mulher dele, né, que quer arrancar a cabeça de todo mundo, mas enfim. Ele parece ser o mais racional, então achei nada mais justo do que pôr ele como a justiça, que fala muito sobre você ser imparcial e tipo ver os dois lados da história, analisar com cuidado. O eremita tá ligado muito ao isolamento, ao autoconhecimento. Então é uma carta em que é um momento que você precisa descansar para você se entender melhor e entender a situação que está acontecendo ao seu redor. Então, para essa carta resolvi escolher o Arganaz, porque no livro ele não parece ganhar muito destaque. Na verdade, eu acho que ele ganha mais destaque no filme do que no livro. E essa ideia que eu tive aí do Bully caído e ele, tipo, dentro dele ali no escuro, meio escuro, sabe, meio emo das ideias, olhando pro seu próprio reflexo. Eu tirei essa ideia, na real, de alguma cena que eu vi, que eu não lembro se foi do desenho da Disney ou do filme, em que o Arganaz aí tá dentro de uma xícara, ele é encontrado dentro de uma xícara. Daí eu pensei, nossa, genial! Puxa vida, que pena, eu acho que eu perdi a carta, não vou ter como mostrar pra vocês. Cara, eu te odeio. Ah, tá legal. Essa é a carta da Roda da Fortuna. Eu sei, ela tá xoxa, ela tá capenga. Mas era pra ter um significado, tá? Porque na real essa carta fala muito sobre movimentos da vida, colher aquilo que plantamos, ou algum pensamento mais otimista a respeito disso, sabe? Tipo uma coisa nova. É que assim, eu fiquei meio confusa sobre o que eu fazia, né? Então, puxa vida, vamos passar pra próxima de uma vez. Pra força, eu não tive outra opção a não ser escolher o grifo. Porque o grifo já passa a ideia de um negócio imponente, né? Porque é tipo um leão, meio águia, meio, sei lá, qualquer animal aí que dê pra enfiar num grifo. Mas... E também essa carta significa, tipo, mais uma força interna, sabe? Ouvir tu mesma.
Eu espero genuinamente que o YouTube não derrube o meu vídeo, tá? Por favor, YouTube, entenda uma coisa, esse é o nome da carta, tá? Não sou eu que estou dizendo. YouTube, calma, YouTube! Mas enfim, eu sei que ela tem esse nomezinho aí meio estranho, mas ela fala muito sobre desapego, sabe? Sobre calma, sobre você esperar um pouco. E pra isso, eu confesso que eu não sabia que personagem eu colocava. Então, tipo, como a força e o enforcado ficam um do ladinho do outro, na minha cabeça faria muito sentido colocar a tartaruga falsa. Porque, tipo, ela é toda chorona e não sei o quê. Então, eu fiz ela meio que se afogando em suas próprias lágrimas. E a mais temida das cartas, a morte. Sinceramente, não tem nada a ver com o que vocês estão pensando também. YouTube, pare, YouTube! Na realidade, a morte, ela não fala sobre, oh meu Deus, você irá morrer. Não, calma aí. Ela fala sobre encerrar ciclos. Pra isso, eu não tive outra escolha a não ser escolher nossa querida Rainha de Copas. Tanto que essa foi uma das minhas cartas favoritas. A Temperança. Que cartinha desgraçada de fazer! Minha Nossa Senhora, eu nunca enrolei tanto pra fazer um desenho quanto eu enrolei. Eu tinha uma raiva dessa lagarta da primeira vez que eu vi o filme da Alice no País das Maravilhas. E quando eu li o livro, pensando, não, ela deve ser diferente uma hora. Tanto que foi a última ilustração que eu finalizei. Porque eu fiquei tanto tempo enrolando pra fazer essa carta e deixando ela de lado que demorou um século pra mim finalizar ela. Mas enfim, a Temperança é uma carta que fala muito sobre crescer, sobre maturidade, sobre buscar equilíbrio. A Sombra, que nos tarôs tradicionais ela é chamada de O Diabo, mas nos mais moderninhos é chamado de A Sombra. Eu vou permanecer a Sombra porque foi o primeiro que eu descobri, enfim. Mas ambas têm quase que o mesmo significado. A Sombra, pelo que eu entendi, ela fala muito sobre fora da zona de conforto. A Torre, que pra ser bem sincera, eu tenho medo dessa carta, porque tipo assim, a Torre, ela tá muito ligada a você ficar em alerta, a mudanças abruptas, a uma situação que deve ser repensada, questionada, ou a perda de algo. É como se a torre estivesse sem base, então você precisa focar naquilo que é fundamental, que você precisa para estruturar ela de novo. Então, para essa carta, para mim fez mais sentido fazer a Alice caindo dentro do túnel, saindo do seu mundo real e indo para um mundo fantasioso, que ela não conhece. A Estrela, que diferente da torre, é extremamente positiva, significando que as coisas vão começar a dar certo, vai conseguir resolver conflitos ou questões de saúde, não sei, depende do contexto. Então, para a ilustração dessa carta, eu quis fazer a Alice por trás do espelho, como se o espelho tivesse se quebrado, sabe? E ela estivesse saindo, eu não sei, é uma coisa assim. A Lua e o Sol. Na real, essas são duas cartas diferentes que eu tô botando junto. Por quê? Porque uma é focada mais no sentimental, cura interna, mistérios e ilusões, enquanto o Sol é mais criatividade, boas energias e tal. Assim, essas duas cartas ficaram bem simples, mas eu achei bem engraçado. Porque eu tive a ideia genial de colocar os irmãos Tweedledum e Tweedledee, cacas de nome da desgraça. Acho que essas duas cartas foram as mais estranhas que eu tive no baralho, mas eu gostei, apesar de tudo eu gostei. A carta do Karma está muito ligada a desapegos do passado e o foco no presente, além de significar literalmente karma, tudo que vai e volta, enfim. Para ela, eu resolvi fazer um tabuleiro,
tipo, como se fosse a luta final dos séculos que vai definir tudo. E eu quis pegar essa parte do desapego do passado, tipo, com as peças caídas lá no fundo e tal, e uau! Na minha cabeça parecia uma luta épica entre peças de xadrez. E por último, mas não menos importante, o mundo. Ela fala sobre aquela situação terá um desfecho final, vai ter uma conclusão de um ciclo, a aceitação ou algo desse tipo. Então é uma carta que tipo meio que define, entendeu? Decide, é isso, acabou aqui, o fim da história. Então eu quis literalmente representar o fim da história, né? Que a Alice finalmente sai do seu mundinho de fantasias e volta para o mundo real. E bem, essas foram todas as cartas que eu fiz ao longo do mês de julho e eu estarei disponibilizando ela para vocês no meu Instagram, caso vocês queiram, gostaram delas, quiserem utilizar elas no seu baralho. Eu não vou fazer as outras cartas, tá? Os arcanos menores, porque é carta pro senhor cacete. E eu já sofri fazendo 22 cartas, tu me imagina eu fazendo mais 56. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado o vídeo, que eu tenha motivado vocês a fazer o de vocês, ou motivar alguém que já tinha interesse no tarô e queria aprender mais sobre. Então foi meio que um resumaço, mas tipo, tem vídeos mais completos por aí no YouTube, que inclusive eu vou estar deixando na descrição do vídeo principal aí que eu tirei informações. Valeu pela visita e fui!